Se você chegou até aqui, é porque você gostaria de saber se Guardiões da Galáxia vale a pena ser visto no cinema. Eu vou dizer uma coisa, ele deve ser visto no cinema. Quer saber o porquê? Fica comigo depois da vinheta. Um dos principais motivos que você deve se atentar para ver Guardiões da Galáxia Volume 3 no cinema é a especialidade que o James Gunn tem de realizar cenas grandiosas, e estas cenas perderão um impacto numa tela menor. Ele consegue mesclar não somente ação, mas também emoção, e com muita grandiosidade e composição de tela, algo que deve realmente ser melhor aproveitado em telas grandes. Se você, por exemplo, poder ver em telas como o IMAX, com certeza vai ser um grande lucro. Talvez o segredo desse filme e o motivo que outros filmes da Marvel não tenham funcionado é algo que o James Gunn coloca nesse filme. Ele coloca coração, ele coloca emoção. James Gunn não faz somente um filme de ação, com muitos vais e vens ou lutas, não. Ele consegue envolver você em uma dramaticidade a ponto de que a sua emoção seja fisgada. E eu acho que é isso que tem faltado nos últimos filmes de heróis da Marvel. Em outras palavras, não é apenas um filme cheio de efeitos especiais, ação e correria. Não. Ele realmente mexe com você lá no íntimo. Esse filme é a prova de que a Marvel ainda tem salvação. Apesar de tudo que ela tem apresentado ultimamente, esse volta aos primeiros filmes, ao antigo patamar. E digo mais, isso é algo bom também com relação a DC, afinal, James Gunn, o responsável por este filme, agora pertence a DC e é o chefão lá. Ele consegue colocar o coração nesse filme e consegue colocar uma alma. Isso principalmente porque, sendo roteirista e diretor ao mesmo tempo, ele já consegue desde o início imaginar aquilo que ele deseja. Os filmes anteriores haviam muitos elementos, só que todos superficiais. Dessa vez, ele consegue ir além. Utilizando como fio condutor a história de Rocket Raccoon, ele consegue fisgar você desde o início. Lembrando que em todos os filmes dos Guardiões da Galáxia há sempre perdas no final. Diferente, por exemplo, do que a gente imaginava em Homem-Formiga, a gente já sabia que todos no final iam acabar se saindo bem. Esse não, desde o início você fica pensando o que é que pode acontecer. E isto é uma das coisas que chama a atenção e que prende você desde o início, a possibilidade da perda. Ainda fazendo um paralelo com o Homem-Formiga, tudo aquilo que o Homem-Formiga quis ser e não conseguiu, Guardiões da Galáxia consegue ser e ainda superar. Ele queria criar um universo incrível, não conseguiu, o Guardiões da Galáxia consegue. Ele queria fazer você se sentir em um universo de encher os olhos e não conseguiu, este filme consegue. James Gunn, ele consegue fazer de uma maneira que toda a mise-en-scène, tudo aquilo que você vê, agrada os seus olhos. É algo que desde o início te chama a atenção, algo que realmente fazia falta já nos filmes da Marvel. Se levarmos em consideração que em todos os filmes do Guardiões da Galáxia a trilha sonora é fundamental, este continua com a mesma pegada. Desde o início, a trilha pontua como vai ser o ritmo da trama e qual vai ser o tom. E mais uma vez saímos do cinema com vontade de buscar a playlist do filme no Spotify. Ainda fazendo um paralelo com o Homem-Formiga, aqui os personagens são um show, eles não são simplesmente jogados lá, não, eles têm finalidade, eles são verdadeiramente uma equipe, eles são realmente uma família. Aqui todos têm um excelente tempo de tela, todos podem realmente ter os seus personagens desenvolvidos, bem como a história particular de cada um com o seu peso. Eu faço um destaque para Amantes nesse filme. Diferente de outros filmes, na minha opinião, para mim aqui ela se destacou muito. E o que torna esse filme interessante é que agora é algo particular, é algo por eles, é para salvar a vida de um da equipe. Todo o filme gira em torno disso, e isso prende a gente, a nossa atenção desde o início, porque todos nós acabamos nos preocupando com o destino que o Rocket Raccoon pode acabar sofrendo. Será que realmente ele vai morrer? Será que não?
E o interessante é que desde o início eles não querem nem saber a respeito de quem é o vilão, se ele é poderoso, se não é. É um membro da equipe que está precisando de ajuda, vamos ajudá-lo. E partem então nessa jornada. Aliás, um vilão muito bem interpretado. E o mais interessante é que este vilão não é necessário se preocupar com uma justificativa do porquê ele é assim, porquê ele é assado, não, ele simplesmente é assim. Assim como existem pessoas más, existem então realmente naturezas más. E ele, em sua natureza, é perverso. Na minha opinião, ainda fazendo um paralelo com o Homem-Formiga, este vilão aqui é muito mais interessante do que o próprio Kang. Ele consegue, através do roteiro e da interpretação, fazer com que você sinta ódio dele, fazer com que você sinta muita raiva. Ele realmente chama a sua atenção. Ele cumpre realmente o objetivo de um grande vilão. É claro que existem pontos fracos. Um dos pontos fracos, na minha opinião, é Adam Warlock, que poderia ter sido melhor interpretado. No entanto, não estraga a história, ele até está de acordo com os quadrinhos. Ele realmente sai de seu casulo sem realmente compreender o que é o comportamento alheio. Ele realmente precisa muito aprender e isso acaba tornando ele um pouquinho aquém no que ele poderia oferecer na história. Por uma necessidade do roteiro e até de certa forma acompanhando o que aconteceu nos quadrinhos, ele poderia até ser melhor aproveitado, mas não o foi. Mas, como eu disse, não é algo que atrapalha. Há também uma barriga no filme, como assim? Uma pequena quebra de ritmo em toda a ação, mas ela é necessária principalmente para que o roteiro possa mostrar quem realmente é o vilão, o quão cruel é ele e como ele não se importa com as suas criações. O autoevolucionário sente desprezo por tudo aquilo que ele cria, e então essa necessidade do roteiro faz com que a gente comece a entender até uma crítica pessoal do James Gunn à própria humanidade. É algo que quando você assistir o filme você vai perceber. Não posso dar spoilers a respeito do final do filme e de como termina o autoevolucionário. A única coisa que eu posso dizer é que realmente durante todo o filme o ódio vai aumentando e a vontade que a gente tem de que ele se ferre no final é muito grande. Eu só posso dizer uma coisa: o filme termina realmente mostrando por que eles são considerados uma equipe. Seja aí particularmente envolvente, principalmente nos momentos em que mostra o espaço, ou então nos flashbacks de memória de Rocket Raccoon. Não tem como você não se envolver, é muito bem feito. Não vou falar quem é, por uma questão de spoiler, mas há participações especiais de atores que você já conhece, fica ligado. E também 2 cenas pós-créditos. A primeira é necessária para que você consiga compreender o rumo que eles vão estar tomando. A segunda você pode nem se preocupar, pode até sair do cinema antes, senão você vai acabar ficando aí com raiva daquela cena. Eu posso resumir a impressão que eu tive desse filme com a seguinte frase: ainda bem que James Gunn foi para DC. Se ele conseguir colocar na DC a mesma alma que ele imprimiu nesse filme, vai ser perfeito. Ainda que tenha bastante piadas, já que estamos falando de Guardiões da Galáxia, a trama vai além. A trama não é superficial, a trama envolve. E é isso que gostaríamos de ver, por exemplo, em um filme do Superman, o qual ele mesmo está roteirizando e vai dirigir. A DC, portanto, está em boas mãos. Esse filme é um filme 10 de 10 pipocas, vale realmente muito a pena ver. E ele é inesquecível, ele vai ter cenas e momentos que você vai lembrar para sempre, porque esse filme cativa, ele realmente mexe com você. Se você gostou do vídeo, peço que você curta, compartilhe e pense também em se inscrever. Obrigado por estar até aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!